El crecimiento de la población mundial, una mayor demanda de alimentos y el avance de la tecnología ha marcado la historia de la humanidad, pero principalmente en la de la agricultura, la cual ha ido evolucionando en las últimas décadas para responder a los nuevos retos. Sin embargo, la expansión de los cultivos de maíz y los cítricos y la implementación de las nuevas tecnologías y modelos productivos en la agricultura, como la acuaponía y el aprovechamiento de los residuos de la cáscara de coco, hacen de esta región una de las zonas con mayor proyección y desarrollo agropecuario de todo Brasil. Nuevas tecnologías aplicadas a la agricultura en Sergipe y Alagoas, Brasil. Variedades de cítricos resistentes a las plagas y enfermedades. Después de Sao Paulo y Minas Gerais, se encuentra en Bahía y Sergipe como algunos de los estados más productores de cítricos en Brasil, siendo la naranja y el limón Tahití los más representativos dentro de este gremio. Aproximadamente el 90% de esta área se encuentra en los tabuleiros costeros de estos dos estados. Cabe resaltar que el área plantada en el noreste continúa creciendo como porta injertos prometedores, que son alternativas al limonero cravo, la variedad más cultivada en esta región junto con la naranja. A nossa região tem uma produtividade média de citros em torno de 12 mil quilos por hectare, bastante baixa ou aquém do desejado em relação àquela obtida a nível nacional. Isso decorrente da baixa tecnologia utilizada no sistema de produção em uso, principalmente por parte dos pequenos produtores rurais. Os produtores rurais de médio a grande porte têm uma produtividade acima de 25 toneladas, podendo registrar até 50 toneladas, desde quando eles usam uma tecnologia mais adequada ao desenvolvimento dos citros. Isso, então o nosso clima está em torno aqui de 28 e 32 graus durante o decorrer do ano. Nós temos um verão muito com estresse violento, com praticamente 6 meses sem chuva, do mês de outubro até o mês de março. Nós temos uma precipitação histórica, média, de 1.300 milímetros, mas nos últimos anos nós estamos alcançando apenas 1.000 milímetros de chuva e isso realmente tem contribuído seriamente para obter de baixas produtividades em citros. Afeta muito se você tem uma baixa precipitação, 900 milímetros, 850 milímetros, né? E reflete muito na produção do ano seguinte, porque você não tem as floradas. Isso reflete muito com baixa produtividade. Bom, nós temos a nossa região, são cerca de 90 mil hectares plantados com citros. Desses 90 mil, 90% está em cima de uma combinação do porta-enxerto cravo com a pera, com a copa pera D6. Isso deixa o nosso sistema de produção muito vulnerável, né, às intempéries, né, às doenças. Então é a necessidade urgentíssima, de se diversificar, ou seja, de se procurar novas alternativas em termos de porta-enxertos, em termos de copas, para contornar essa situação. Porque o cravo, ele é bastante susceptível à gomose de Phytophthora, à morte súbita. E nós temos outros porta-enxertos, que são tolerantes às doenças. Então isso levou a Embrapa à procura de novos porta-enxertos alternativos ao cravo, procurando corrigir realmente essa deficiência. Eu comecei a trabalhar nessa região com citricultura em 2008. Antes eu trabalhava com outros produtos. Trabalhava com milho, com mandioca, lançamos diversos híbridos de milho, diversas variedades de mandioca. A preocupação hoje é lançar diversas combinações copa porta-enxerto. Nós já temos algumas combinações muito importantes, já após 7 a 8 anos de uso, de testes. Não é? Nós estamos recomendando hoje o porta-enxerto cravo com 3 a 4 copas diferentes. Nós estamos recomendando os porta-enxertos citrandarins com 3 a 4 copas diferentes. De forma que nós já temos uma gama de informações que já pode vir de imediato a atender a região. Sempre no sentido de melhorar a produtividade. Então eu penso o seguinte, que a diversificação de porta-enxerto, copa,
é altamente importante, né, para reduzir a vulnerabilidade, né, dos laranjais às novas doenças, pragas e doenças. Então, quanto mais alternativa você tiver, menor a probabilidade de você deparar com um problema sério de doença que possa vir afetar a nossa laranjeira, como aconteceu com a tristeza do citro, com algumas doenças que foram realmente, né, terríveis. Hoje em dia, por exemplo, a morte súbita do citro está aí. Nós temos um predomínio na região do limoeiro cravo. O limoeiro cravo é altamente susceptível à morte súbita. E nós temos hoje 90% dos nossos laranjais, né, baseado no cravo. Então esse é o grande risco que a gente vê, o grande problema. Então nós temos que procurar alternativas ao cravo, como a nossa missão hoje. Nós estamos projetando novos porta-enxertos, né? A tangerina, sumo tropical, o citrandarim, índio, riverside, San Diego, como alternativas ao cravo, já procurando prevenir esse tipo de coisa que possa acontecer. Pelo menos que o citricultor utilize 50% do nosso plantio com cravo e os 50% restante com esses novos porta-enxertos, de forma que ele possa ficar prevenido. Porque se essa doença aparecer em massa, então já dá um controle espetacular. Isso é importantíssimo para a citricultura. Cultivos de maíz. El crecimiento que ha experimentado el cultivo de maíz en Brasil en los últimos años está sustentado por la generación, transferencia y adopción de tecnologías adecuadas a la diversidad de los sistemas productivos implementados en sus plantaciones. Los aumentos de rendimientos por hectárea son el resultado de la aplicación de tecnologías involucradas en un esquema de sustentabilidad de los recursos naturales y de los sistemas productivos. Dentro do CEALBA, né, que é a sigla de 3 estados, Sergipe, Alagoas e Bahia, nós trabalhamos na comissão de grãos aqui no estado com 2 culturas principais, que é o milho, onde nós estamos agora numa propriedade que produz milho e soja, e a outra, a cultura da soja. A cultura da soja, ela é uma cultura relativamente nova no nosso estado. A própria Embrapa, com outros parceiros, já começaram a fazer algumas introduções para ver a viabilidade. Um dos primeiros estudos que nós tivemos que fazer, a Embrapa, através do Ministério da Agricultura, foi o zoneamento de risco climático. Tá? O que vem a ser isso? Dentro das condições de solo, condições de clima e as variedades disponíveis no mercado, nós vimos as janelas possíveis para plantar tanto a soja como o milho. Então hoje isso já existe na página do Ministério da Agricultura, quais os meses. Nós temos, de um modo geral, o milho começando o plantio em abril e no máximo até meados de junho. Já a soja começando em maio, dia 1º de maio, e dependendo da região, até dia 30 de junho. Isso por município. Então isso dá uma garantia já preliminar para grupos ou daqui mesmo do estado em cultivar essas espécies. Por que essa comissão estadual optou inicialmente por essas 2 culturas? Porque nós somos um estado altamente importador desses 2 tipos de grão. E nós estamos vendo aqui também outra característica importante. Como essa aqui, nós estamos numa propriedade grande, nós temos aí aproximadamente 2.000 hectares somente de milho. Aqui vamos ter também 600 hectares de soja. O plantio não pode se dar tudo na mesma época. Então nós temos a variação aí de 10, 20, 30 dias nessa mesma área. E isso também é um conhecimento, é um estudo. Então nós já passamos numa área que foi plantado, os empresários plantaram no dia 4 ao dia 6 de abril. Estamos aqui numa outra área que tem 20 dias aproximadamente. Então tudo isso é um laboratório, são informações muito valiosas também, né? Também
durante esse período nós temos problema do tempo. O tempo cada vez está mais inconstante. Alguns anos atrás, nós estaríamos no mês de maio, o mês mais chuvoso. Esse mês nós já tivemos déficit hídrico. Então, tudo isso aí contribui para o aprendizado. A gente está aprendendo também junto com esses novos empreendimentos. Mas o que nos deixa muito tranquilo é que nós já estamos vendo o resultado na outra ponta. O nosso Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística já começa a ver o aumento de produtividade do nosso estado. Logicamente, esse aumento de produtividade está muito mais nessas áreas canavieiras, mas há também já outros empresários da região menos favorecida em termos de precipitação que já estão utilizando tecnologia e conseguem já aumentar a sua produtividade. Muito ainda aquém da produtividade do Brasil, tá? Nas regiões já tradicionais ou mesmo nas regiões aqui do Nordeste, que há poucos anos, a questão de 10, 12 a 15 anos atrás, começa também com produção de grãos. Mas nós estamos vendo que o estado de Alagoas tende a aumentar também a sua eficiência em termos de produção por área. Bom, a expectativa do grupo da Embrapa é muito alta, tá? Por esses 4 anos que nós estamos trabalhando, introduzindo soja, testando os materiais, sistema de produção, nós acreditamos que nós temos muito a crescer. Não só em área, que é uma área pequena ainda, tá? Mas também em produtividade. Mas precisamos ainda, temos um grupo muito unido, tanto dos empresários, com a pesquisa, com a transferência de tecnologia que nós não falamos, mas que é muito importante, principalmente para o pequeno produtor. O grande produtor, ele busca onde tem a tecnologia e transforma em inovação, mas o pequeno precisa de um acompanhamento maior. Então, por toda essa soma de fatores e esses resultados anteriores, a expectativa do grupo da Embrapa é muito elevada. Aprovechamiento de los desechos de coco. Actualmente, más de 85.000 hectáreas están plantadas con cocoteros enanos en las distintas regiones brasileñas, lo que se refleja en el aumento de la productividad regional. Sin embargo, los desechos producidos por los vendedores de agua de coco en las playas, negocios formales e informales, han causado grandes problemas ambientales, como la aparición de plagas y enfermedades, lo que ha llevado a las autoridades a tomar medidas con las que se busca dar un uso apropiado a estos desechos. Olha, a produção de coco a nível nacional é muito grande. O Brasil hoje produz em torno de 2 bilhões de frutos por ano. E essas cascas, quando descartadas no lixo, ela causa um grande problema ambiental. Tá? Primeiro, desses 2 bilhões de frutos, tem uma produção aproximada de 3 milhões de toneladas de casca de coco seco, 1 bilhão e meio de casca de coco verde e em torno de 90 mil toneladas de folhas. Então, se essas cascas, elas são de difícil decomposição. Na natureza, ela gasta de 8 a 10 anos para decompor totalmente. E ela não pode também ser levada para aterro sanitário, porque aterro sanitário não é lugar de lixo, é lugar de rejeito. Então, se ela é levada para o lixão ou para o aterro sanitário, ela vai causar uma grande salinização dos solos, porque tem muito sal nas cascas. Ela vai servir de um meio adequado para a multiplicação de mosquitos. Mosquitos causadores de dengue, de chikungunya, de zika. Então, leva um problema sério também na saúde pública. Isso é denominado compostagem laminar. O que se faz?
faz o coroamento, no caso o coqueiro, faça o coroamento do coqueiro, que é a limpeza num diâmetro em volta do caule, um diâmetro de 2,5 metros. Faz essa limpeza, coloca a adubação que for recomendada para a planta, adubação química, e em seguida começa a formar as lâminas do composto, ou seja, as camadas dos resíduos que vão formar aquela compostagem em volta da planta. Então, faz a limpeza, coloca o adubo, se for necessário, coloca o calcário, tudo isso recomendado de acordo com os resultados da análise de solo. Vem uma camada de esterco, normalmente se gasta em torno de 100 litros de esterco. Esterco pode ser bovino, ovino, de aves. Espalha nessa área limpa, na área de coroamento. Em seguida do esterco vem uma camada da casca triturada, que é a fibra mais o pó. Em cima dessa casca triturada vem uma camada de folhas também trituradas. Folhas senescentes que caem da planta naturalmente e que são cortadas durante a colheita. E vai fazendo essas camadas: esterco, casca triturada, folhas, sempre umedecendo. Se é uma cultura que não tem irrigação, essa compostagem deve ser feita no início da chuva. E essas camadas vão sendo colocadas até formar em torno de 20 centímetros de espessura. Com o tempo, ela vai se decompondo. Em torno de 6 meses, essa camada já está bem decomposta. Então, pode refazer a camada. Tá? Então, vai estar sempre utilizando os resíduos com um destino correto e bastante eficiente para as diversas culturas. Bom, o resultado dessa pesquisa, a conclusão dessa pesquisa é que os resultados vão contribuir para a redução de impactos ambientais, para melhoria de fertilidade de solo, para manutenção da vida desse solo, porque hoje nós estamos aqui, amanhã estará nossos filhos, nossos netos. Então nós estamos, com essa tecnologia, nós estamos preparando o meio ambiente, preparando a área de cultivo para os futuros trabalhadores. La acuaponía. En este sistema, el agua sirve para un doble propósito: criar peces y hacer crecer los cultivos, generando 2 productos a la vez. Sin embargo, este no es el único beneficio, porque los desechos de los peces fertilizan el agua utilizada para regar las plantas y a su vez las plantas limpian el agua para los peces. Es una situación donde todos ganan, basada en el principio que consiste en producir más alimentos con menos recursos. Esto es una parte fundamental en el futuro de la agricultura. A aquaponia é um sistema de produção de peixes e plantas no mesmo ambiente, né? Com a mesma água. A água é bombeada, passa dos peixes até as plantas, volta, passa por um filtro e assim sem parar num ciclo, né? Então a ideia é você ter a mesma água e com isso você economiza muito, porque a mesma água é sempre reutilizada. Ela traz dos peixes o que sai de dejetos, mas passa por um filtro, isso que era dejetos se transforma em nutrientes. Esses nutrientes são retirados da água pelas plantas, as plantas crescem em função desses nutrientes e com isso a gente tem a água retornando para os peixes numa condição mais adequada. Então essa água pode ficar indefinidamente circulando e abastecendo esses 2 sistemas de produção dentro de apenas de um sistema de cultivo em recirculação. Essa é uma pesquisa em cima de um tema assim, que foi desenvolvido recentemente por pesquisadores norte-americanos
e que a gente viu que tinha muito campo ainda para a gente aperfeiçoar, né? E a gente trouxe então essa linha para a Embrapa há 5 anos atrás. Iniciamos com sistemas pequenos, como esse aqui, sistemas que a gente chama de residenciais, uma pessoa pode ter dentro de sua casa, até em apartamento, pode ser sistemas menores, mas com o mesmo conceito, né? E com isso a gente iniciou as pesquisas, né? Com um trabalho em menor escala, para ver funcionar e para depois partir para a escala comercial, que é o que a gente ainda está por fazer. Então, a grosso modo, de uma forma resumida, o sistema de aquaponia tem 3 componentes principais, que é o local onde estão os peixes, um local chamado filtro, um filtro biológico, filtro de sólidos, então filtragem da água, e um local onde as plantas crescem. O local dos peixes pode ser uma caixa d'água, pode ser um tanque maiorzinho, mas sempre é importante que ele esteja no local sombreado, um local protegido do sol e protegido do calor, para que não esquente muito a água e para que também a luz não penetre e não comece a produzir algas, porque a gente não quer que a alga se crie, né, comece a aparecer e se desenvolver na água do sistema, porque ela estaria roubando nutrientes que eu quero levar para as plantas. Então ali é um local sombreado. Nesse local sombreado também fica o filtro biológico, local em que eu retiro partículas grosseiras de fezes, resto de ração, e para que aquilo que está dissolvido na água e que se acumular pode ser tóxico para o peixe, então ali a gente tem o filtro biológico que faz o quê? Ele transforma aquilo, são bactérias que estão consumindo aquilo que pode ser tóxico para o peixe e transformando isso em algo que é útil para as plantas. As plantas conseguem então, nesse formato, assimilar. Então do filtro biológico saem nutrientes que vão para as plantas. As plantas podem estar como essas aqui que estão em areia, são as pequenas, as plantas que são semeadas, então não dá para colocar a semente no local, numa canaleta que não tenha um amparo para elas ficarem paradas. Então a gente monta caixas de areia por onde passa essa solução que vem dos peixes e elas crescem até um determinado tamanho, com um pouco de raiz, suficiente para elas se apoiar nas canaletas de crescimento final. E aí elas vão para essa canaleta e ficam aí durante a fase que vai para o crescimento. Se forem plantas como a alface, vai correr seu ciclo normal, que inclusive na aquaponia ou na hidroponia também é um ciclo mais curto que se fosse em solo, ela cresce mais rapidamente até o ponto de corte. E se for também plantas que frutificam, como tomate, por exemplo, é possível de se produzir dentro da aquaponia. Então, dizendo sobre o sistema de uma forma geral, é um sistema que ainda não está difundido de uma forma ampla no escopo comercial, é algo que ainda está em desenvolvimento. Tem países que estão mais avançados, outros não. Isso não tem a ver exatamente com a técnica, e sim muito mais com uma questão mercadológica, custos, avaliação econômica. Então é isso que ainda tem que ser trabalhado para que esse sistema então seja de fato viável. Por outro lado, a gente já tem todo ele funcionando muito bem em nível residencial. Então no nível residencial a gente tem uma oportunidade muito boa de se produzir em casa, com pouco custo, com pouco a mão de obra, pouca dedicação até, e com uma forma bastante prazerosa assim, de envolver família, envolver amigos, né? Eu por mais de uma vez, por várias vezes em casa no sistema desse, convidei amigos, retiro um peixe, se alimenta desse peixe, então é algo bastante prazeroso.